eu quero te perguntar sobre a situação do William. O site Gol deu uma informação que o William negocia com o Fulham e pode deixar o Corinthians. De acordo com o site, o Fulham e o jogador já negociam detalhes de uma possível transferência. E lembrando, o Vamp deu essa informação aqui. Ele falou, eu lembro até quando ele falou. Até 15 de agosto. Eu ando muito no Tatuapé, convivo com muitas pessoas ali do Corinthians. O William pode sair até já nessa janela. 15 de agosto. O Vamp falou isso há uns 4 dias aqui no Bate Pronto, Vamp. Pessoal, falando, é dito e notório que o William não tá feliz, né? Não tá feliz, teve aquele negócio lá da agressão a ele, rede social, não sei o quê. E ele é um cara que tem mercado no principal campeonato do mundo, que é a Premier League. O Fulham subiu. E aí eles querem ver se esse ano ficam, né? Que eles sobem, sobem, duvido. Eles estão investindo bem. Eu acho que até 15 de agosto... Se isso acontecer, ele vai corrigir um equívoco que ele cometeu como gestão de carreira. Acho que ele não deveria ter voltado. Falava, inclusive, não voltar. Até hoje eu não sei o que aconteceu, que fez com que ele mudasse de opinião. Ele falou alguns meses antes aqui, não só na PAN, falou em vários lugares, né? Mas falou com a gente aqui algumas vezes que o projeto de vida dele era na Inglaterra, que a família dele estava adaptada. Os filhos eram pequenininhos quando foram para lá, então tinham toda a vida montada lá. E, de repente, para minha surpresa, ele acabou vindo para o Corinthians. Acho que foi um equívoco, foi um erro na gestão de carreira, mas a carreira dele... Mas vocês não acham que mexe muito com o jogador? Eu acho que mexe muito não só com o jogador, tá? Com o ser humano no geral, a vaidade um pouco. Tipo assim, pô, eu quero ser querido no meu país. Eu quero chegar no meu país e todo mundo gostar de mim, ser reconhecido no meu país. Porque tem alguns jogadores que poderiam ter ficado lá fora e que vêm pra cá. Sendo que lá eles ganham muito mais dinheiro. O Willian era querido aqui. O Willian era um ídolo. Eu sei, Flávio, mas ele não estava sempre... ele não imaginou que ele viria e não jogaria bem. Se ele chega no Corinthians, joga muito, ele era manchete de tudo que é jornal. Ele era... é verdade. É opção de carreira. O ser humano, ele tem uma vaidade, eu não sei se tá? É como eu falei, é opção de carreira que mas aí cada um. Eu não tenho eu para ser o que ele deve fazer. Eu acho que quando você vai para a Europa, termina a sua vida lá, e se você quiser ficar morando lá, que é o melhor da história... Fica. O Vamp, por exemplo, quis voltar pro Brasil e acabou. Mas eu não gosto muito da ideia do cara voltar para tentar jogar de novo mais um pouquinho naquele time onde ele apareceu e tal, porque a frustração. O Vanderlei... mas é um time grande, é um time do coração dele. A avó do Vanderlei falava, nunca volte onde você foi feliz. Não é isso? Eu não faria. Eu acho que ele errou. Eu volto no lugar onde você foi infeliz. Eu acho uma bobagem. Eu acho que de uma maneira geral é isso. É igual o cara ser técnico campeão do mundo e depois volta para fazer um novo trabalho para tentar outro título. Quer dizer, é deixar o bumbum na janela. No caso do Filipão, por exemplo. Filipão, Carlos Alberto Parreira. E isso vale para clube também. Mas é um prato pronto? Pode ter coisa, terminar a história diferente? Claro que pode, não tem antivisão do fato. Claro. Mas se eu integrasse qualquer tipo de gestão, quando aparecesse um problema desse, eu, respeitosamente, colocaria a minha opinião sobre. No caso do William, por exemplo, o Flávio falou que ficou surpreso com a decisão dele voltar para o Brasil. Também fiquei. Pelas palavras dele agora, mesmo. Deve ter tido um motivo importante, gatilho, que ele decidiu voltar. Não acho que foi por grana e também não acho que foi por ego. Eu vou lá porque ei, meu povo, me carreguem no colo. Eu acho que não foi. Você acha que foi pelo quê? Não sei, eu só acho que esse motivo de vaidade, eu quero chegar lá e ser carregado... Quero estar no meu país, estar nos braços do meu mas povo. Ele não quer morar no Brasil, ele não vai morar no Brasil. Mesmo agora no Corinthians, ele dava declaração, provavelmente, ou ele vai morar na Inglaterra mesmo, agora com essa volta, se ela acontecer, ou ele vai morar nos Estados Unidos. O projeto de vida familiar dele, e aí é família, cada um decide do seu jeito, é morar no exterior. Ele acha... para a família dele mais interessante, ou morar nos Estados Unidos ou morar na Inglaterra. Então seria meio que assim, eu vou dar uma passada por lá e voltar. Então, mas aí cada um é cada um. A gente vai rapidinho para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Vamp, você que voltou para o Brasil, o que te fez voltar? O que você acha que faz um jogador brasileiro voltar para o Brasil? Eu nunca saí do Brasil, eu amo esse país. Nossa. O professor Vanderlei sabe mais do que todo mundo. Nossa. E esse negócio de nunca voltar num lugar que for feliz... Eu sou louco pra dar uma passadinha lá nas ex, mas ela é barra. Aonde? Nas ex. Elas que barra. Que loucura. Eu sou louco pra dar uma passadinha, mas não dá, né? Elas não querem. Você pegaria ex? Pô, demorou. O que eu pago, eu pegaria rindo.
esquece tudo, libera aqui. Pra que morrer com essa mágoa? Vai tudo pro mesmo lugar. Falando nas aulas de história, falando da história da Joana Dark. Meu filho, eu falei, pai, manda o dinheiro que eu tô fazendo faculdade. Eu falei, que faculdade? Tô fazendo, não acaba nunca não, 22 anos não acaba, não. Quem é Joana Dark? Tá pegando essa também? Eu digo, Joana Dark, não sabe quem é Joana Dark? E Napoleão Bonaparte? Napoleão deve ser um amigo seu que joga bola com você. Eu digo, não. Pega o dinheiro, vai. O Brasil, desde quando ele foi descoberto, ele foi roubado. Eu a mesma coisa. Desde quando eu estou sendo lesionado. Isso é verdade, eu te roubo aqui. Isso é verdade, eu tenho que concordar. Eu te roubo. Lesionado, vou te roubar mais. Lesões. Essa semana eu vou te roubar mais. Como é gostoso trabalhar pros filhos, né, Valdo? É maravilhoso. Filhos enteados, eu amo. Paulo César Pereira. Por que você acha que o William voltou pro Brasil? Porque ele tinha mercado ainda lá fora. Ele estava jogando no Arsenal, no período. Ele não ia continuar no Arsenal, né? Acho que essa foi a questão. Mas você acha que ele não teria mercado lá fora? Como agora, por exemplo, o Fulham? Depois que apareceu a Inter de Milão pra ele. O que aconteceu? O que ia surgir pra ele? Certamente o que surgiu não foi interessante. Senão ele teria ficado mais tempo lá, porque ele me parece muito convicto de que ele não quer viver aqui. Ele já deu várias entrevistas falando, inclusive, que a ideia dele era morar lá na Inglaterra, ficar por lá, as filhas... Não sei se nasceram lá exatamente, mas cresceram lá, muito pequenininhas, né? A vida delas todas estudando lá, amigos, falando inglês, tudo, amigos lá, hábitos e tudo. E aí, se você juntar isso com os problemas que ele teve aqui de torcedor... Ameaça, esse tipo de coisa, acho que automaticamente o cara pensa, pô, se eu tiver uma chance eu volto. Eu, no lugar dele, acho que faria a mesma coisa. Pensaria em voltar, honestamente. Ainda mais depois de tanto tempo vivendo lá. Aí surge a oportunidade de um time na Premier League, de fato, né? Se for isso aí, do Fulham. Time de Londres, quer dizer, ele jogou, ele só morou em Londres, né? Porque ele jogou no Chelsea, no Arsenal, e o Fulham também é de Londres. E o Fulham que tá com o Andrés Pereira, o Rodrigo Muniz. O técnico é o Marco Silva, que é um português. Então pode ser uma oportunidade dele voltar, ficar mais um tempo, depois pendura as chuteiras e fica vivendo por lá. É lá um reconhecimento muito grande assim, de jogadores que passaram, que fizeram sucesso nos clubes. Então ele, principalmente no Chelsea, acho que sempre vai ser um cara muito reconhecido. Pega o Ramires, leva o Ramires lá no Chelsea e vê o que acontece Pode lá. até conseguir um cargo, alguma coisa, assim né? O próprio Oscar, né? Igual o Edu. Igual o Edu. Gente, não só no futebol. O Edu tá lá trabalhando até hoje. O Edu trabalha também. Começa hoje a Premier League. E, gente, uma coisa também que é fundamental, e não é só no futebol, em outros campos de atuação, né? Quantos brasileiros querem sair do Brasil? Né? Por uma série de motivos, né? Então, assim, o cara, a gente vê, para pegar um outro caso, o França, atacante de São Paulo, ele mora no Japão, tá lá no Japão. Mineiro mora na Austrália. O Hernandes na Alemanha, na Itália. Quer dizer, assim, e não é só no futebol. Primeiro, cada um faz o que bem entender. Inclusive, querer voltar para o Brasil. É natural. Claro. Até porque era sua terra. Mas, assim, é uma realidade. Então, não tem muito o que falar. E envolve, como a gente já falou do Oscar, questões pessoais. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Né? E o Kaique me passou aqui, são os números do William gerais no Corinthians ou nessa temporada? Ó, números do William pelo Corinthians. 44 jogos. Agora. Um gol. Não, no total. Não, somando os... Não são. Não. Quando ele chegou, de 2007, ele jogou 30 partidas e fez 2 gols. Não, então é 2021 e 2022. Isso, é isso. Uhum. Desde que ele voltou. 44 jogos, 1 gol e 6 assistências. Então, somando... Muito tempo contundido, né? Assim, de novo, eu sou muito fã do William, sobretudo o que ele fez lá fora. Mas, e não quero ser escravo dos números, né? Os totais são 84 jogos e 3 gols. É muito pouca coisa. E mesmo assistência, cara. Pro nível do William, cara, assim, é muito pouca coisa. Eu não tô falando que ele não seja importante pro Corinthians, até porque adoro ele, até como pessoa. Tal. Ele é muito gente boa. E não é porque gente boa, minha mãe também é, mas não dá pra jogar bola. Mas enfim... Mas também não é tão gente boa assim. Te amo, mãe. Não, isso me choca, porque eu gosto da dona Lucia. O Vanderlei gosta. Ela gosta muito mais de você do que de mim. Que eu não esteja na mesa. Só peço essa gentileza. É verdade, tá certo. Tô certo, mano. Certíssimo. Muito elegante da sua parte. Também. E deselegante da minha parte também. Mas falando sério, assim, o William ainda... traz para o Corinthians muito menos do que ele já produziu em toda a carreira. E até para essa questão de número, gente, 3 gols para um jogador da função dele, um cara que bate falta, embora tenha batido menos faltas, é muito pouco. Muito pouco mesmo. Ele não bate... O Roger Guedes que tá batendo as faltas, você vê que ele tá tão desanimado. Ele sempre bateu falta que bate o Roger Guedes.
lesionado, eu falei, até 15 de agosto ele vai dar área. Mas olha, eu não acho que quase o jogador... o mesmo número de gols do Luan, cara. Eu não acho que o jogador tem a obrigação de ficar administrando bandido de rede social, essas coisas, não. Não mesmo. Essa exceção de saco, o cara tem que pegar... Tiver chance, vai embora mesmo. Não tem que ficar vivendo com esse tipo de coisa, não. Igual o Bruno Henrique lá no Palmeiras, depois daquele problema lá com a esposa dele, o cara foi embora. Não é obrigação do cara. Não, ele ainda ficou. De futebol. Ele não foi embora. Porque apareceu a chance e quando apareceu ele foi embora. Não. Ele ficou, eu lembro que ele renovou o contrato, ele ainda tentou ficar mais um tempo. Mas é difícil, não tem que sujeitar isso. Não é função do cara. O cara é um profissional. Mas não era nada disso que a gente estava falando. Estava falando do desempenho dele no Corinthians. Não, eu estou falando que ele... Você muda. Não mudo. Simplesmente ele... eu tenho certeza que tem a ver também esse desempenho, que o Vampeta usou a palavra desanimado. Tem a ver com isso. Eu provavelmente ficaria do mesmo jeito. Pô, começa com exceção de saco, com um tipo de... E até porque não acontece nada com esses marginais. Eles são até muito bem acobertados. No Corinthians, então, tem um espaço maravilhoso para esses caras. Velho, como diz Vanderlei Nogueira, operação padrão. O Mauro fez a comparação aí com os números do Luan. Kaique, pode repetir para mim, por favor? São 78 jogos do Luan, 9 gols. Pois é, cara. Se o Luan tem o triplo de gols do William, cara... E menos jogos. Sim, não, e menos tudo, né? O Luan em relação ao... Não dá nem... Você vê como... Então, você vai ver depois, no futuro, vai comparar Luan com William. Como é que você vai poder dizer que pelos números... Né, os números são melhores do Luan, mas o Luan jogou mais pelo gol do que o William. Aliás, em qualquer momento, até na carreira do Luan, melhor da América em 2017, ótima Olimpíada que fez em 2016. Você vê como as coisas são malucas mesmo. Sim, mas também na primeira passagem dele, né, Vanderlei? Ele pode não ter feito muitos gols. Não, o time era horroroso, era o time que seria rebaixado. Bem, tanto que ele foi contratado pelo Shakhtar Donetsk. Sim. E era o time do Corinthians que foi rebaixado em 2017. Ele tinha 17 anos na época. Sim. Eu joguei com ele. Mas já jogava, mas já fazia pouco gol. O Vampeta estava lá, naquele time horroroso. Mas ele não é de fazer muitos gols não, mesmo. Eu sei, mas vem cá, 3 gols é muito pouco. Tá bom, mas ele, mesmo no Chelsea ele nunca foi goleador. Sim, mas 3 gols estava olhando outro dia, né, os números dele. Nunca foi goleador, o William. Nunca foi um cara de tantos gols assim. Não é de marcar, mas ele deu muitas assistências lá. Isso, tem. É ótimo jogador. E isso é muito reconhecido na Europa, especialmente na Europa. Claro que sim. O cara que faz assistências tem o seu valor. Ele já foi considerado o melhor cara para contra-ataque no mundo. Eu acho que não. Eu acho que não rodou. Acabou. Mas é impressionante, né? Nenhum nome de peso, peso rodou no Corinthians. Desses que vieram. Mas, Asmar, contratação boa é chavão, mas é verdade. Contratação boa é aquela que dá certo. Entendeu? Quando ele foi contratado, ei, William, vim aqui só pra te ver. É isso. Foi uma boa contratação. Puxa vida, foi o toque de qualidade. Chegou pra ser o melhor jogador do time. Ou não foi dito isso? Tá certo? Sim. Quer dizer, não rodou. Agora, será que ele desaprendeu? Ele tinha nível para ser o melhor jogador em atividade no Brasil. Sim, até pela idade. Você falar nisso. Seriedade, condição física, apesar das lesões. Não rodou, teve contusões, enfrentou problemas. O Mauro usou para definir em algum momento o fato de cultura que ele estava vivendo, o local que ele estava vivendo, coisas diferentes. Né? Não são só as crianças, nenhuma dúvida. Não são só as crianças que passam a viver num país como a Inglaterra, por exemplo, e viram ingleses. Né? A cabecinha deles é a cabecinha de ingleses. Né? Mas o adulto também se adapta. Então ele estava adaptado a tudo aquilo. Quantos anos ele ficou lá? A carreira inteira. Então, 2007 até ano passado. Ele estava adaptado a tudo aquilo lá. Ele jogou no Corinthians o quê? Menos de um ano. 30 jogos quando volta. Aí jogou 15, 16 anos na Inglaterra. Ele é um jogador inglês. Europa, não é um jogador brasileiro. Quando volta, há um choque. Há um choque de realidade. Que ele pode absorver rapidamente ou pode acontecer qualquer coisa que tenha desmotivado, tenha tocado a família. Isso é muito pessoal, né? O Hulk chegou e tudo bem, tranquilo. O Hulk chegou como se tivesse nascido no Atlético Mineiro. É assim mesmo. Você vê, no Corinthians, gente, de peso, porque o Maicon foi bem, mas não é de peso. É ótimo jogador. Não, porque peso eu digo William, Paulinho e Renato Augusto.
O William 2 Copas do Mundo, o Paulinho 2 Copas do Mundo, o Renato Augusto uma Copa podia ser mais, um baita jogador também. Se você pegar os nomes do Corinthians desse time, foram boas contratações. Espetaculares, assim, pela história que eles têm. E aí dá pra gente dizer que o Corinthians contratou errado? Claro, o Corinthians contratou de qualquer jeito. Mas você imaginava que o Renato Augusto não iria jogar como tá acontecendo agora? Eu falei, inclusive, que o Renato tinha um histórico de contusões já quando, na primeira vez, quando ele foi pra Copa. Ele não seria titular da seleção, já não foi porque tinha um problema de contusão. Ele tinha um histórico de contusões, estava na China, a gente não sabia como ele estava. Paulinho tinha um histórico de contusões, a gente não sabia como estava. E o Willian não vinha jogando. O Corinthians, na verdade, ele não contratou com critério. Nós precisamos de um jogador para essa posição. Vamos trazer nomes. O estilo São Paulo no tempo do Leco. Tá ruim o negócio, vamos trazer o Hernanes, vamos trazer... É assim. Bandeiras, mas nem sempre as bandeiras funcionam. Isso, exatamente. Não houve um critério. Não houve nós precisamos de um jogador pelo lado, de velocidade e tal. Aí o Willian, o nome, quem vai falar contra o Willian? Nada. Como estava o Corinthians na época da contratação? Tem que analisar também esse contexto. Tá, mas aí não adianta você colocar um nome, você tem que colocar alguém para melhorar como estava o Corinthians? O Corinthians estava precisando de algum cara que soubesse jogar bola. Esse foi o discurso que todo mundo naquela época abraçou, com exceções, claro. Mas você traz o Renato Augusto. Você não estaria, em qualquer circunstância, o Corinthians... Trazer o Willian de olho fechado. O Corinthians. Ele que não deu certo. Ele trouxe o Willian, ele trouxe o Paulinho, ele trouxe o Renato Augusto, ele trouxe o Roger Guedes de baseada. Juliano. Sem ter nenhuma lógica. Eles simplesmente pegaram, digamos, oportunidade, gastaram um caminhão de dinheiro sem nenhuma lógica. Você achava que esse cara o Willian não era a minha posição. Poderia não render porque não tinha uma lógica. Você não sabe. Não tinha nada, pô. Não tinha lógica, nenhuma explicação pra isso. Aí, você pode também trazer jogadores que não tem esse nome todo e também não dá certo. Nem veio, claro, mas não custa tão caro. Aí então, beleza, veio Jonathan Cafu, veio Léo Natel. Mas aí, tem que botar tudo na conta também. Até lógico, e eu tô falando da mesma diretoria. Da mesma diretoria. Quando o Flamengo traz um Everton Cebolinha, tem uma lógica. Ele tá substituindo o Michael. Tem uma lógica. Você trouxe para trazer? Não, você trouxe porque você... Quando ele traz o Arturo Vidal, tinha o Andréas Pereira. Você tem uma lógica na contratação. Flávio, o Paulinho eu acho que é um pouco mais velho. Trazer o Vidal. Mas o Willian e o Renato Augusto, eu acho que qualquer clube do Brasil ia querer. Gostaria de contratar. Eu adoraria todos eles. O Renato Augusto, ele não jogou por problema físico, que ele já tinha antes. Sim. Você tem que olhar, alguém examinou devidamente? Houve um critério? O Renato Augusto é o nome traz. Ele já tinha um histórico de 2015, quando foi campeão brasileiro. Exatamente. E superando várias adversidades por conta dos problemas físicos dele. Tem uma lista de contusões na carreira assustadora. Renato Augusto, além de tudo, ele tem azar, coitado. Ele fraturou o maxilar dos dois lados. Um jogando pelo Flamengo, um pelo Corinthians. Quantos jogadores fraturam o maxilar? Então, e aí você ele fraturou os dois lados. Qual é o problema do Renato Augusto? Infelizmente. Contusão. Sim. Não é que ele não jogou. Não, ótimo jogador, mas ele tem problemas físicos. Óbvio, claro, é isso. Isso tem que entrar numa avaliação. Aliás, na época, o Flamengo não entrou na jogada por isso. O Flamengo não foi buscar o Renato Augusto por isso. Óbvio. Sabia. E o Corinthians sabia melhor do que o Flamengo, porque ele jogou lá em 2015. E são as mesmas pessoas que estão, gente. Os dirigentes são os mesmos. Um é presidente, vira diretor de futebol, outro diretor de futebol vira presidente, outro presidente, aí vira não sei o que lá do estádio. E eles ficam ali lá dentro das cadeiras. Mas são os mesmos caras. Então eles sabem muito bem quais são os problemas do Renato Augusto, que eu lamento, que é um ótimo jogador. E é um cara que só é profissional até hoje, porque ele é muito profissional. Ele se dedica muito. Senão já teria parado de jogar. Com tantas lesões, já teria jogado a toalha. Como é o caso de Rodrigo Caio. Um outro jogador, de repente, com a cabeça mais fraca, já tinha jogado a toalha, chega, não aguento mais. É uma contusão atrás da outra, mas, infelizmente, existem jogadores que são assim, mais frágeis, que fisicamente mais propensos a lesões. O caso do Willian, eu acho que é diferente. Assim, eu esperava dele um desempenho melhor, de fato. Que ele vinha jogando uma Premier League, dando um bom nível. E acho que chegou aqui, não sei se é uma readaptação difícil, saiu muito jovem, não encaixou, não foi bem. É mais difícil de explicar. Agora, passando por tudo isso, tem a questão financeira, que também pesa. Contratou vários jogadores com uma dívida colossal. E como se não houvesse amanhã. Mas fizemos um acordo para o estádio. Se empurra para daqui a 2 anos, paga daqui a 2 anos, começa a pagar a caixa, né? Que o estádio é um rolo, paga fulano, tem isso, tem o Odebrecht, tem não sei o quê. Aí o outro presidente vê quem é. Mas e se o outro presidente for do mesmo grupo? Tá aí, a gente vê como é que faz. O Corinthians é gerido dessa maneira. Aliás, eu vi agora aqui o Marcelo Brecker, colega nosso que vive lá em Barcelona, compartilhando a informação do esporte, do jornal esportivo lá da Catalunha, que o Barcelona não está conseguindo escrever jogadores contratados. Parece que vai ter dificuldade. Por conta do fair play financeiro e não se encaixar nas regras. Na Espanha. Exato. Contratou Deus e o mundo. Só te interromper rapidinho, eu vou te devolver a palavra. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube.
olho, viu, Daronco? Daronco não foi escalado, viu? Não, então é isso. Não foi escalado essa rodada. E além disso, eu só queria acrescentar que além disso, nesse caso do Barcelona, dia 18 de outubro, começa o julgamento do caso Neymar. Que pode sobrar, né, para o Barcelona. Aliás, já sobrou uma diferença de impostos de 9 milhões de euros. Né, por decisão, 9 milhões de euros, já por decisão da Justiça Espanhola. E, além disso, o ex-presidente tem já uma pena pedida pelo Ministério Público de 2 anos de prisão, o Rossell, né, e o Bartomeu, os dois, né, e também o staff do Neymar. Atenção, dia 18 de outubro até o final do mês, até o dia 31, de 18 até dia 31, quer dizer, horas antes de começar o mês da Copa do Mundo, vai ter uma dúvida no ar envolvendo o principal jogador da seleção brasileira. Quer completar, Mauro? Não, é isso, basicamente isso. O caso do Barcelona, assim, eu acho que mostra que esse tipo de situação, esse tipo de gestão não é exclusividade aqui do futebol brasileiro, evidentemente não. Só que lá eles convivem com algumas regras que aqui, infelizmente, não são colocadas em práticas. O projeto de fair play financeiro foi encomendado pela CBF ao César Grafietti, está pronto há anos e não é colocado em prática. A última vez que eles colocaram no regulamento alguma coisa desse sentido foi o jogador querendo receber salário pode denunciar o clube. É mais ou menos o seguinte, denuncie seu empregador. Quer dizer, e volte para trabalhar naquela empresa. É uma maravilha, né? Então você imagina um jogador de futebol, especialmente se for um jogador sem tanta expressão, ele não recebe há 2, 3 meses, o cara não paga o fundo de garantia, tem várias irregularidades, vários problemas. O sujeito chega lá e fala, vai lá na CBF, fala, CBF, eu não estou recebendo. Imagina, olha, na época do Bom Senso Futebol Clube, teve jogador que foi aconselhado a não participar. Porque os dirigentes não estavam gostando quando começaram as manifestações. E a luta deles era muito mais por calendário. Eram propostas muito interessantes até para melhorar o calendário, para evitar o desemprego no futebol. São milhares e milhares de pessoas que todo ano vão para a rua quando acabam os estaduais, porque os times desmobilizam os seus departamentos de futebol. E o Bom Senso tinha várias propostas interessantes, mas aquilo não agrada dirigente nenhum. Que história é essa? Então, como alguns estavam na ativa e outros eram já ex-jogadores, né, que tinham parado de jogar pouco tempo antes, teve dirigente que aconselhou a jogador de futebol. Não, isso não é legal. Aí o cara fica com medo, né? E os grandes nomes, muitos dos grandes nomes foram omissos. Inclusive os que estão lá fora, que poderiam ter dado apoio. Não, eu tô junto, é isso aí, vamos melhorar o futebol brasileiro. Mas aqui no Brasil, pouquíssimo. Se é que teve alguém... Eu me lembro de uma entrevista do Kaká, a Folha de São Paulo, à época, e foi perguntado: o que você acha do Bom Senso Futebol Clube? Preciso me informar melhor a respeito. Pelo amor de Deus, vive aonde? Em Plutão ou Júpiter? Que você é um jogador de futebol e você não sabe do que se trata? Um assunto que mobilizava as atenções? Aí, Mauro. Não.